Para concursos, arquivologia. Sobre arquivologia, você pensa em métodos de arquivar as coisas. Uhul! Bom, estudos para concursos, para o quê? Para onde? Para onde? Para o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRSP. Provavelmente, se finalmente fizerem algum concurso desse cara, vai ser esse ano, 2022, né? Mas toda hora, né, os carinhas falam, ei, vai ter concurso do TRE, ei, vai ter concurso do TRE, praticamente todo ano, né? Mas hoje é o que tem mais chance esse ano aqui. Se não tiver esse ano, sei lá quando vai ter isso aqui. Frase de motivação. Já passei no concurso do TRE São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e fui nomeado super rápido e melhorou muito a minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e gabaritei arquivologia sobre técnicas modernas de arquivamento. Tem muita coisa. Ai, droga. Mudando de posição. Técnicas modernas de arquivamento, daí aqui tem sobre conteúdo de arquivo fotográfico, arquivo de fita magnética, filme e disco, tecnologias aplicadas nos arquivos, sobre automação da informação, sobre microfilmagem, sobre filme, jaqueta, rolo, microfichas, o que é essa coisa, sobre digitalização de documentos e tem uns exercícios bonitinhos no final e uma apresentação do que é um disco óptico. Vamos lá. Só que esse aqui é conteúdo de 2009, então meio atrasado, né? Esse apostila. Vamos ver. Antigamente havia a ideia de que somente os documentos encontrados no suporte papel deveriam ser tratados no âmbito da arquivística. Os demais documentos, como a fotografia, discos, fitas magnéticas relacionados relatórios técnicos, etc., deveriam ser encaminhados a bibliotecas ou centros de documentação especializados. Esse conceito tornou-se obsoleto, já que, na visão arquivística atual, o que importa é a informação e não o suporte que ela se apresenta. Como exemplo, podemos citar um arquivo é um jornal. Seu arquivo é composto tanto de documentos administrativos em suporte papel, como de documentos operacionais em outros suportes, fotos, filmes, realizes de jornais, etc. Todo esse acervo deve ser tratado como um conjunto de documentos, independentemente de sua forma de acondicionamento. A diferença entre um arquivo de papel e um especial está no armazenamento e conservação de seus documentos. Um arquivo de fotografias ou de fitas magnéticas, por exemplo, necessitaria um local de temperatura ambiente adequado ao seu tipo de suporte. Os arquivos especiais mais comuns são os de fotografia, fitas magnéticas, filmes, discos e recortes de jornais. Sobre arquivo fotográfico. As atividades de um arquivo fotográfico podem ser divididas em recepção e identificação. Preparo, registro e arquivamento de pesquisa. Deixa eu marcar isso aqui bonitinho. Tchim, tchim, tchim. Recepção, identificação, preparo, registro, negativo, álbum e pesquisa. Tem aqui uma definição de todas essas coisinhas que acabo de falar do arquivo fotográfico, né? A recepção e identificação. As unidades responsáveis pela emissão das fotografias devem encaminhá-las ao arquivo juntamente com os negativos e as informações necessárias ao seu registro. As informações necessárias à identificação das fotos já foram acordadas anteriormente com os remetentes, entretanto, é necessário que se mantenha sempre um canal aberto entre uma unidade para facilitar a solução de qualquer dúvida que venha a surgir. Sobre o preparo, o método numérico é o mais adequado no arquivamento das fotografias devido à simplicidade de arquivamento e recuperação. A fotografia recebe um número de registro no seu verso em ordem crescente. Esse mesmo número será atribuído ao negativo, envelope ou ao posto em que será acondicionado. Esse mesmo número será atribuído ao negativo. Nem sempre há necessidade de se numerar cada foto. Quando várias fotos tratam do mesmo evento, deve-se atribuir um único número de registro para todas as condicionadas reunidas no mesmo envelope ou pasta. O mesmo procedimento deverá ser aplicado aos negativos. Fotos tratam do mesmo evento, deve-se atribuir um único número. Registro. Depois de numeradas, retiram-se das fotografias todos os elementos que irão servir de identificação na sua recuperação. Nomes, assuntos, eventos, datas, lugares, objetos, etc. Essas informações deverão ser transcritas em um banco de dados, se não houverem fichas. Em relação aos assuntos, deve-se elaborar uma lista de termos específicos para evitar o emprego de sinônimos.
Deve-se incluir também no banco de dados as informações complementares sobre as fotos, apresentações física, preto e branco ou cores. A quantidade de fotos, a quantidade que são fotos e negativos, e as dimensões e etc. No caso do registro em fichas, arquivar as principais em ordem numérica e as demais em ordem alfabética em nomes, assuntos locais, etc. Negativo. Devido ao suporte filme, os negativos devem ser arquivadas individualmente em envelopes próprios. Para esse fim, o número correspondente ao negativo deve ser transcrito em uma lista adesiva na margem mais larga do filme. No caso de negativos referentes a um mesmo evento, acondicioná-las individualmente em envelopes próprios, pois arquivá-los em envelopes craft com o mesmo número de registro com e depois, quer dizer, não é pois, é depois. Em envelopes próprios e depois arquivá-los em envelope craft com o mesmo número de registro dado do grupo. Quando as fotos forem encaminhadas ao arquivo sem os negativos no lugar deste, será feita uma anotação de ocorrência para que futuramente não se pense que houve uma falha de registro ou extravio. O mesmo procedimento deve ser aplicado se o inverso ocorrer. Sobre o álbum. Como os álbuns não possuem formatos de dimensões padronizadas, devem ser arquivadas em separados, anotando no banco de dados as fichas ou fichas da sua localização. E, para terminar, a pesquisa será efetuada através do banco de dados das fichas. Finalmente termina essa coisa de arquivo fotográfico, né? Só para ler de novo. As atividades de um arquivo fotográfico podem ser divididas em recepção, identificação, preparo, registro, arquivamento e pesquisa. Tudo que a gente acabou de ler, certo? Ai, tô cansado. Arquivos de fita magnética, filme e disco. Ainda dos arquivos, técnicas modernas. Arquivos de fita magnética, filme e disco. Os procedimentos a serem utilizados no arquivamento de fitas magnéticas, filmes e discos são semelhantes aos aplicados no arquivo de fotos. Também é utilizado o método numérico. Cada elemento recebido no arquivo será identificado por um número de registro sequencial. Para a recuperação de sua localização, também será utilizado um banco de dados ou fichas contendo informações que irão auxiliar a pesquisa, tais como assuntos de conferencistas, autores, compositores, etc. Irão auxiliar a pesquisa como datas, títulos, ou tipo congressos musicais e filmes, lugar, acontecimentos, gêneros musicais e vários outros. Além disso, as informações aqui são comuns aos três elementos. Podemos destacar as especificações de cada arquivo. Primeiro, fitas magnéticas, o lado da fita no tempo, o tempo de duração e a data de gravação. Segundo, de filmes, o comprimento e a bitola do filme, se sonoro ou mudo em cores ou preto e branco o tempo de duração. E 3. Discos, que é a duração da execução e o número de faixas de cada lado e a rotação, etc. Agora sobre tecnologias aplicadas aos arquivos. O mundo tem passado nos 2 últimos séculos por várias transformações. O século anterior foi a de grandes descobertas e o nosso de grande desenvolvimento tecnológico. Os negócios que geralmente ficavam no âmbito familiar se transformaram em grandes companhias que não mais almejavam o mercado interno e sim o mundo. Estamos na área de globalização. Cada vez mais há interação entre os países e o computador. E é um agente fundamental para esse intercâmbio. Cara, que coisa inútil esse parágrafo. A consequência desse desenvolvimento se percebe através de enorme volume de papéis que tramitam nas empresas, verticalização e o encarecimento do mero quadrado ocorrido nos últimos anos nos grandes centros levaram à definição de diretrizes para um melhor gerenciamento de documentos. Com o surgimento das novas tecnologias, os documentos convencionais começaram a migrar para novos suportes, e são elas automação de informação, microfilmagem e a digitalização de documentos. Sobre a automação da informação. A automação da informação pode ser aplicada nos arquivos de duas maneiras. O arquivo como usuário, quando o computador é utilizado como um instrumento de trabalho, na identificação de séries documentais, no registro de documentos e no controle de acervo, etc. Ou pode ser a automação da informação pode ser aplicada
como um arquivo de órgão responsável pela guarda e tratamento técnico das informações. Quando o suporte da informação e o próprio computador são os bancos de dados onde são armazenados registros sobre os determinado assunto, como folha de pagamento e razão e etc. Em ambas as situações, a recuperação se dá de forma rápida e eficaz. O índice de erros é muito pequeno, já que só podem ocorrer por falhas na digitação, o que não acontece nos controles manuais, que necessitam de um grau elevado de atenção para evitar a ocorrência de erros. Outra vantagem da utilização da automação é a descentralização da informação. Várias pessoas podem acessar as mesmas informações em qualquer ponto da empresa, por meio de terminais ou microcomputadores. Agora, sobre essas tecnologias, a microfilmagem. O estudo da microfilmagem iniciou-se em 1835. Com a reprodução de diminutas imagens fotográficas, entretanto, a sua utilização, como vemos hoje, se deu em 1906, quando livros e documentos foram reduzidos a pequenas dimensões, visando sua utilização em pesquisas. Com o advento de duas grandes guerras mundiais, o avanço da tecnologia de microfilmagem foi enorme, já que, por questões de segurança, milhares de documentos necessitaram tramitar de forma sigilosa e secreta. Paralelamente, os bancos e as repartições públicas nos Estados Unidos utilizam essa tecnologia como soluções para o avalanche de papéis que cobriam seus arquivos. No Brasil, a sua utilização se dá um pouco antes da metade do século no acervo da Biblioteca Nacional. Vou marcar isso aqui. No Brasil, sua utilização foi no Banco Nacional, na Biblioteca Nacional. Tá. Hoje em dia, há uma larga utilização dessa tecnologia em todo o mundo e sua aplicação é extremamente ampla. Bancos, comércio, indústria, cartórios, colégios, hospitais, jornais, hotéis e órgãos governamentais utilizam elas, e etc. Vários outros também. Como vantagens da microfilmagem podem ser citadas: economia de espaço, preservação de conservação de originais, segurança, aquisição de coleções de jornais e revistas, e integridade de reprodução, versatilidade na duplicação e racionalização de informação. Quantas vantagens, hein? Vamos lá. A vantagem de economia do espaço. Quando não havia problemas no mercado imobiliário, as empresas guardavam seu acervo de valor permanente. Opa, deixa eu ver se acabou a tinta da minha caneta. Não, ainda tem tinta. As empresas guardavam seu acervo de valor permanente em galpões ou em suas próprias instalações. Atualmente isso é completamente inviável. O microfilme é uma técnica eficaz, já que reduz em 90% o espaço necessário para que a guarda desses documentos. Caraca, que bom. Preservação e conservação de origens. Os documentos que necessitam permanecer em papel, seja pelo seu valor histórico legal ou devido ao seu suporte físico, podem ser preservados e a utilização da informação será feita através do microfilme. Segurança. A microfilmagem traz a segurança da documentação, já que é o arquivamento de rolo feito em dois lugares, junto ao usuário em um local afastado da empresa. Caso haja algum sinistro, esqueci o que é sinistro. Tipo roubo, incêndio ou falsificação. Agora lembrei o que é sinistro. São situações ruins que não tenha como saber o que acontecer. A microfilmagem de segurança resgata a memória do acervo, sobre aquisição e coleções de jornais, revistas, etc. Por meio de catálogos informativos, é possível adquirir coleções completas de jornais, revistas e documentações raras, séries esgotadas, etc. No Brasil e no exterior, esse tipo de aquisição é muito comum em decorrência de sua dimensão e facilidade de transporte. Sobre a integridade da reprodução. O microfilme reproduz integralmente os conteúdos de um documento, não podendo sofrer alteração. Versatilidade na duplicação. Cópias instantâneas de original, filme ou papel. Racionalização da informação. As microformas possibilitam o acesso à informação em vários lugares simultaneamente a partir de filmes cópias. Como exemplo, podemos citar uma empresa que possua em seus arquivos documentos de suas filiais que estão instalados em outras cidades ou estados. Terminando aqui, as microformas podem apresentar-se em três modos: filme, que é o rolo, jaqueta, que não sei o que é, ou microfichas. Arroto. Arroto. Arroto.
Filme, jaqueta ou microficha? Filme, jaqueta ou microficha? O filme é a forma de saída natural do processo de microfilmagem dos documentos. É gerado um filme original, tipo saias de prata, para acondicionamento no arquivo de segurança de uma cópia. Para consulta, sendo aconselhável a utilização de caixas para a guarda das carretéis com cores diferentes, objetivando a imediata identificação da original e cópias. E caso seja necessário, podem ser gerados outras cópias para distribuição. Um filme tem a capacidade de armazenar mais ou menos 2.400 documentos. Caraca, isso com certeza é uma é uma é uma é uma economia de papel, né? Documentos de formato A4. No filme desses documentos são chamados de fotogramas. Esse suporte é utilizado para qualquer tipo de documento, dossiês financeiros, operacionais e administrativos, cheques, livros, jornais e etc. No preparo de documentação para a microfilmagem, separam-se os grupos aproximadamente de 2.400 documentos que serão numerados sequencialmente para sua identificação. Depois, inseridas sinaléticas que irão completar o grupo de ser microfilmado de acordo com uma padronização pré-estabelecida. Imagem de abertura e encerramento, contendo uma ordem de colocação dos documentos no filme e remetendo-os a uma fotogramas e assinatura de pessoa autorizada que irá dar um seu valor legal ao filme ou um número do filme e a data de início de encerramento da microfilmagem. Folha zebrada e sinaléticas para separar as diversas informações, datas, números, assuntos e etc. Agora sobre a jaqueta. O que é isso? Eu não sei, nunca ouvi falar, não lembro disso. A jaqueta, a sua impressão segue os mesmos procedimentos da forma anterior da filme. Também são gerados dois filmes, um para a guarda no arquivo e um de segurança para outra consulta. Entretanto, esse segundo formato passa por novos procedimentos. Seus fotogramas são recortados e inseridos em jaquetas. Utiliza-se o arquivamento em jaqueta nos documentos que formam dossiês que necessitam ser constantemente atualizados e consultados, exigindo como assim a proximidade de informações, podendo citar as dossiês de empregados de empresas, os contratos, etc. Como esse processo é mais trabalhoso, somente uma pequena parte da documentação de uma empresa encontra-se neste suporte. Cada jaqueta comporta aproximadamente 60 fotogramas e 60 fotogramas. Certo. 60 fotogramas e são arquivadas em ordem alfabética ou numérica. Como exemplo, tomamos um filme em que foram microfilmados documentos de aproximadamente 150 empregados. Os fotogramas, 60 fotogramas, são recortados e inseridos nas jaquetas de cada um, respectivos empregados, que encontravam-se arquivadas alfabeticamente os nomes dos empregados, ou também podem ser organizados numericamente por matrícula. A vida funcional do empregado está condicionada em um só local, entendeu? Não está misturado que nem seria no caso do rolo. Independentemente do período da emissão dos documentos a ele relacionado, a recuperação da informação será rápida e não haverá o menor problema em utilizações futuras. Legal. E o que é microficha? Podem ser emitidas pelo sistema comum de microfilmagem ou através do sistema COM, que significa Computador Output Microfilm, Computer Output Microfilm, ou seja, uma saída direta do computador para um microfilme, ficha, através da fita SPOO, sem passar pelo papel. Não é mais necessária a impressão de quilômetros de formulários contínuos. Está quase acabando, falta uma página só. Tá. As listagens que outrora atrapalhavam a vida do empregado, tanto no seu arquivamento quanto no seu manuseio, se apresentam atualmente em um suporte que permite fácil consulta que necessita de um pequeno espaço para guarda. Sua capacidade de armazenamento é de 420 fotogramas. As microfichas são usadas de um arquivo que sejam bastante utilizados devido à facilidade de seu manuseio. São geradas microfichas para os arquivos referentes à folha de pagamento, razão, etc. Ou seja, essa microfilmagem, cada um é usada dependendo do tempo que elas são usadas, né? Se for para ser guardadas, usa o rolo. Se é uma coisa que é atualizada várias vezes, tipo
Quer dizer, que uma coisa que é atualizada várias vezes, não que é utilizada, é atualizada várias vezes, tipo a coisas de contratos dos empregados, usa o segundo tipo. E se for uma coisa que é utilizado, manuseado muitas vezes, usa microfichas, né? Referentes, folha de pagamento, revisão, etc. Os equipamentos para a leitura das microformas podem ser simples, unicamente para a leitura. Ai, 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 ai. Para leitura ou conjugados, leitores, copiadores para leitura, cópia em papel. De novo, sobre essas coisas diversas, novas tecnologias. Sobre a digitalização de documentos agora. Digitalização. Com o avanço de tecnologia, outras mídias vão sendo criadas. Como o computador é uma peça fundamental, nesse desenvolvimento, sua capacidade é ampliada dia a dia, modificando consideravelmente a execução dos serviços em qualquer ramo de conhecimento humano. Atualmente, o computador é um elemento fundamental no gerenciamento das informações. Nessa década, os sistemas de imagens e voz vieram a integrar os sistemas já existentes do texto gráfico e números, né? Ou seja, isso aqui é um parágrafo só para falar que a gente está colocando as coisas no digital e não mais papel, né? Só comentando aqui, tipo, quando eu estava trabalhando numa autarquia aqui de São Paulo, eles fizeram, a gente teve que fazer um curso, um pouco antes de eu sair, a gente teve que fazer um curso sobre um novo sistema de documento para guardar papel. Era o sistema órgão sem papel. Daí era um treco para, era uma equipe, um grupo, um estudo para ensinar com que tipos de arquivos têm que ser digitalizados para se livrar dos papéis, entende? Esse, acho que o nome do grupo era São Paulo Sem Papel. O que vem a ser um sistema de imagens e de que maneira ele está relacionado com a administração de documentos, podemos levantar alguns pontos que nos ajudarão a responder essa questão. A microfilmagem é uma mídia que facilita muito as empresas no que se refere à redução de espaço, rapidez na recuperação da informação e segurança. Entretanto, ela não abrange normalmente todos os arquivos da empresa, já que são utilizadas já que sua utilização se dá no arquivo permanente e em alguns arquivos setoriais, como o de pessoas e o de contabilidade. Com isso, a maioria dos documentos estão no suporte de papel de arquivos correntes e intermediários. Uma pesquisa feita no CEUA diz que 1 bilhão de documentos são produzidos nos Estados Unidos todos os dias, e que um documento é copiado no mínimo 20 vezes. As transmissões em um fax geram mais de 805 milhões de páginas por ano. Louco, meu. Daí fala de um treco chamado AIM, Associação de Informação de Imagem. Um conjunto com uma empresa de consultoria publicou uma pesquisa em 1989 que informava que as mídias em que as informações estavam armazenadas, 95% eram em papel, 4% em microfilmagens e 1% em meios magnéticos. Ou seja, existe em 1989 era extremamente usado o papel. Isso mostra que as empresas continuam gastando grandes partes do seu tempo no gerenciamento dos seus documentos. Facilita aí, né? Bom, agora sobre a apresentação dos discos ópticos. É o método, sabe, os discos ópticos podem guardar muito conteúdo. Os discos ópticos evoluíram a partir dos vídeos discos que foram lançados na primeiro para filmes e outras formas de animação utilizadas para fazer lazer ou treinamento. Depois surgiram os CDs utilizados para a música e finalmente os discos para o armazenamento dos documentos. Todos os sistemas de discos ópticos usam uma codificação binária para armazenar as informações de um facho de laser de alta potência para gravá-la. A leitura é feita com um laser de baixa potência e os discos usados para o armazenamento dos documentos se apresentam em três formas: CD-ROM, o CD-ROM, CD-ROM, CD-ROM Read Only, somente leitura, né?
Possui 12 centímetros de diâmetro. Ou worn, que significa write once read many. Uma só gravação, muitas leituras. E também o discos regraváveis e apagáveis. Quer saber? Não estou afim de ler as definições dessas drogas de discos. Vamos terminar o conteúdo aqui com os exercícios. Certo e errado. Hoje, os arquivos das grandes, médias e médias empresas são microfilmadas, constituindo em procedimentos vinculados. Certo ou errado? Há uma determinação da CONARC, Conselho Nacional de Arquivos. Volta. Hoje, os arquivos de grandes, médias empresas são microfilmados, constituindo um procedimento vinculado à CONARC. Não é um procedimento vinculado à CONARC, não. Errado. Não existe ainda nenhuma legislação determinada à microfilmagem de documentos. Certo. Acertamos, porque isso aqui está errado. Há uma política de tecnologia de informação das instituições. A microfilmagem constitui um procedimento vinculado a uma política de tecnologias de informações das instituições. Tecnologia de informação, vinculado. Certo, certo. Na realidade, a microfilmagem de documentos representa um avanço de política de tecnologia de informação, garantindo assim uma preservação dos documentos e seus conteúdos. Certo. Próximo. Uma política de melhor conservar os documentos das empresas, tanto no arquivo corrente quanto dos arquivos de custódia. Microfilmagem constitui um procedimento vinculado a uma política de melhorar conservar os documentos. Certo. Tanto no arquivo corrente quanto no arquivo de custódia. O arquivo de custódia, se lembra que aqui é uma pegadinha de novo. O arquivo de custódia é o nome do terceiro arquivo. O arquivo morto, o arquivo que é permanente, o arquivo que é para sempre. O arquivo que é nunca visto ver mais o sol. Melhor conservar os documentos, tanto no arquivo corrente e arquivo de custódia. Eu considerei isso aqui meio errado porque qual é a necessidade de deixar no arquivo corrente? Só que não é que eu tenho aquele. A gente acabou de ler que o arquivo microfilmagem tem usado microfichas, e as microfichas são coisas que são usadas ativamente, ou seja, coisas que são usadas muitas vezes, devem ser essas coisas são consideradas correntes, entendeu? E daí o filme que viraria lá o arquivo treco, ou seja, eu acho que isso aqui pode ser considerado certo. E isso aqui tá certo. Acertamos. A preservação de documentos é sua informação. Isso aí. Próxima questão. Há uma regulamentação vinculada a uma regulamentação da lei 14.000. Sei lá o que, nem sei o que é essa lei. Como é que eu vou saber se está certo ou errado? Bom, parece que está errado. E agora eu quero saber. Tinha essa lei aqui em algum canto? Eu li essa lei aqui, nem. Não tô achando essa lei não. Tô dando uma olhada aqui de olho aqui, não tem nenhuma coisa dessa lei, nenhum mencionado em nenhum canto aqui. Bom, tá, próxima questão, tá certo e errado. Microfilmadas constituindo um procedimento vinculado a um apoio do SINAR, o Sistema Nacional de Arquivo. Isso está errado. Porque a microfilmagem ainda é um procedimento pessoal ou institucional e não existe nenhuma força para a lei para tal exercício, né? Obrigado. Tchauzinho. Próximo conteúdo sobre classificação de temporalidade de documentos.